Aleluia, aleluia, te adoramos, Senhor, te louvamos, ó Deus. Tu és merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos porque você nos deu a vida, nos deste a tua própria vida para que vivamos a tua própria vida nesta terra. Muito obrigado pela tua presença neste culto, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Podem sentar, obrigado, queridos. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom, aleluia. Todos estamos em Cristo, então todos estamos bem. Aprenda sempre, amados, a considerar sua posição em Cristo. A sua posição em Cristo é o que define como você está, na sua posição. Deus nos colocou em Cristo, e uma vez que estamos em Cristo, nós temos tudo. Pastor, mas eu não vi isso tudo não, está faltando um bocado de coisa. Quanto mais consciência você tiver de quem você é e do que você representa e da posição que você tem em Cristo Jesus, você verá se manifestar aquilo que um dia você sonhou, mas ainda não o possuiu. Porque Deus já nos deu tudo o que precisamos para vivenciarmos o melhor que vem dele. Vou repetir, Deus já nos deu tudo o que precisamos para vivenciarmos o melhor que vem dele. A questão toda é porque muitos de nós não tomamos posse do que Deus já nos deu. Um filho pede uma barra de chocolate ao pai. Eita glória. Pede uma barra de chocolate ao pai. O pai que ama o filho, gosta do filho, tem prazer em galardoar e dar o presente ao seu filho. Mas aí está lá estendida a mão do pai com a barra de chocolate, e o menino ainda fica lá: oh meu Deus, cadê a barra de chocolate? Pai, me dá a barra de chocolate, eu preciso da barra de chocolate. Está aqui, meu filho, aqui, eu já te entreguei, eu preciso dessa barra de chocolate. Tudo que o filho tem que fazer é o que, gente? Estender a mão e pegar. Não dá para esperar o pai abrir a barra de chocolate e enfiar a goela abaixo. Não é verdade? É ou não é verdade? Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus aquilo que Ele já nos deu. Se no momento em que você pediu a Deus, meu irmão, acabou, já aconteceu. Mas eu não vi, pois é, porque nós não andamos pelo que vemos, andamos pelo que cremos. Quanto mais nós tivermos consciência daquilo que Deus nos deu, tanto quanto temos do nosso nome, você vai ver coisas se manifestarem na sua vida. Vocês estão entendendo isso, gente? Uma pessoa, por exemplo, temos aqui o pastor Fran, e aí, pastor Fran, vamos supor que a gente chamasse ele de Eduardo, de Chico, de Mário, de, sei lá, Carlos. Ele não ia nem olhar, porque a consciência dele, desde que ele era novinho, é que é Francilaudo, ou Fran, como a gente chama ele. A mesma coisa, meu irmão, Deus já te abençoou. Então não deixe a doença, a falta, aquilo que você vê que não está acontecendo, mudar essa realidade, que é isso que você vive. Mesmo que você veja falta, não fale o que vê. Aprenda a chamar à existência aquilo que você crê. Por quê? Porque Deus quer que nós andemos pela fé. E fé é justamente isso, chamar à existência isso em nossa vida. Então, pastor, está certo, tudo bem, mas o senhor vai falar sobre o que hoje? Qual é a ministração hoje? A ministração, amados, de hoje, o tema da nossa ministração é: antes de fazer, fale. Antes de fazer, fale. Quando você fala, as coisas passam a existir. Mesmo que não exista, vou repetir, mesmo que você não vê, ou vamos além, mesmo que não exista, rapaz, isso não tem encanto nenhum. Pois bem, quando você falar, irá existir, passa a existir, desde que você creia assim.
Vocês estão entendendo isso? Quando estávamos na chácara, pastor Cristóvão sabe muito bem, glória a Jesus, tínhamos 6 pessoas na igreja. Passou-se uns 3 a 4 meses, perdi 50% da congregação. 3 pessoas foram embora, ficaram só 3. A Neide cantava, glória a Deus, porque era ela que cantava, não era eu, porque se fosse eu já tinha os outros 3 ido embora também. E eu tocava aquela guitarra lá. Tocava não, fazia zoada, né? Porque amador faz zoada, né? Profissional que está aqui é outra história, mas amador faz zoada. Mas irmãos, nós chamávamos a existência. Nós falávamos acerca de cadeiras alcochoadas, que eram aquelas cadeiras de plástico, sabe? Que se um gordinho sentar, ele tem que ficar bem quieto, porque senão quebra. Nós tínhamos aquela guitarra, irmãos, que não tinha uma corda lá que não afinava nunca. Aquela corda não afinava. Meu Deus, que coisa difícil. Mas a gente estava lá e chamávamos a existência. Tudo que vocês estão vendo aqui é fruto do que a gente falou. É fruto de quando a gente chegava bem cedinho, lembra, pastor Cristóvão? Lá na chácara. Lá naquele lugar lá, um lugar difícil, na frente. Ah, a irmã Fátima está ali, gente. Irmã Fátima é testemunha, tá vendo? Irmã Fátima também. Um lugar difícil, irmãos, um lixão na frente. O pessoal colocava todos os animais mortos, ia colocado lá no lixão. Nesse tempo, o Mateus e a Vivi apareceram por lá algumas vezes para visitar, né? Depois é que vieram, certo? Algumas vezes, e vinham, e era um mau cheiro terrível. E as pressões para desistir nunca faltou. Nunca houve um momento onde a gente não tivesse pressão para desistir. Vontade, não estou dizendo apenas vontade, estou dizendo pressão mesmo. Nunca faltou. Mas nós continuávamos falando. Sabe o nosso amado Sebastião, esse fotógrafo aqui profissional? Pois é, ele conheceu bem de perto a realidade visível. Lembra, Sebastião? Sabe, tinha aquele pé de abacate que tinha ali bem pertinho, que dava aquele efeito especial, quando a gente estava tocando, que caía manga. Tinha um efeito especial, gente, natural. A gente estava tocando, de repente as mangas caíam no telhado. Era uma beleza. Exato. Agora lá, lembrei também, a Mitian também teve lá. Teve, Mitian também. Então, tudo isso, amados, mas a gente simplesmente começou a falar antes de acontecer. Ou seja, vocês que não estavam na chácara, já estavam na nossa boca. Porque a gente chamava. A gente falava. A gente dizia sobre um grupo de música. A gente falava sobre baterista. A gente falava sobre guitarrista, tecladista. A gente falava sobre percussionista. Quando não havia nem a percussão, imagina o percussionista. Mas a gente chamava, falava. E o que aconteceu, amados? Olha para cá. E quer que eu diga uma coisa? Nós estamos continuando falando. Pastor, estamos chamando violinos, violoncelos. Nós estamos chamando metais para cá, corais para cá. Nós estamos chamando um novo tempo, um novo local ainda maior. Nós estamos chamando à existência tudo isso. Ô pastor, que bênção. Mas assim, por que vocês falam? Foi o irmão Reagan que inventou essa? Não, aí é que está, não foi o irmão Reagan que inventou. Quem começou com essa historinha de falar e as coisas acontecer foi o nosso Pai Celestial. Foi com ele que começou esse negócio. Tem pessoas que dizem, mas isso é produto da teologia da prosperidade. Embora eu prefira pregar a teologia da prosperidade do que pregar a teologia da miséria e da pobreza, e da doença e da desgraça. Então, com muito prazer, sou mesmo. Mas a grande verdade não é teologia da prosperidade, é teologia bíblica, é a palavra falada. Amém, queridos? Abre por favor então em Salmos. Aleluia, glória a Deus. Diga comigo, repete comigo. Eu sou curado. De novo. Novamente. Pronto, você está chamando a existência. Pastor, mas eu entrei com a dorzinha no pé e ainda estou com a dorzinha. E o senhor está dizendo que eu estou curado. Não sou eu que digo que você é curado. É a palavra que diz que você já foi curado.
A grande verdade, se você entrar depois no meu canal, está no meu canal, no YouTube, a ministração de hoje pela manhã, eu falo um pouco sobre isso. Todas as coisas que era para Deus fazer, Ele já fez e já nos deu. Tudo. Ou seja, tudo aquilo que para você vivenciar o melhor de Deus, você já tem. Ou seja, você já foi curado, independente de ter fé ou não. Um amém. Você já foi curado, você já é próspero, você já é rico, independente de ter fé ou não. Mas pastor, independente de ter fé ou não? É, independente de ter fé ou não. E por que eu não estou desfrutando? Porque você não tomou posse. Igual ao rapazinho que estava pedindo chocolate ao pai. O chocolate era dele, mas enquanto ele não pegar e tomar posse, não acontece nada. Assim é o que acontece muitas vezes em nossa vida, de nós não usufruirmos do que Deus nos deu, porque a gente não tomou posse. E como é que a gente toma posse, pastor? Falando. A grande verdade, irmãos, é que a solução de todos os seus problemas está bem debaixo do seu nariz, a boca. Muitos amados, olha, eu estou dizendo muitos, mas muitos amados, oram, jejuam e tal, e lá vai, mas não acontece nada, porque simplesmente a boca deles fecha as portas. Começa a dizer, rapaz, está difícil, não está fácil para ninguém não está mesmo não, para tu primeiro, né? Está difícil, o negócio está complicado, meu Deus, olha, a coisa está ruim, olha, vamos apertar os cintos. Meu irmão, isso tudo vai fechando porta. Mas pastor, a gente vai negar o fato? Você não precisa negar o fato, você precisa sobrepor aquilo que você vê com o que a palavra de Deus diz. Estão entendendo isso, gente? Amém. Então, vamos lá, senão a gente não... Salmos, capítulo 33. Olha com quem começou essa história de falar e as coisas acontecerem. Corrigida Fiel, GCN, versículo 8: tema toda a terra ao Senhor, tema-no todos os moradores do mundo. Versículo 9: porque Ele falou e foi. Alô, tem gente aí? Está no 9 agora, GCN. Ele falou e tudo se fez. Alô, vamos lá. Ele falou e tudo se fez. Olha quem começou com a história. Não foi a gente. Quem começou a história foi Deus. Deus olha do céu e vê a terra sem forma, vazia, trevas. Satanás já tinha sido jogado para o lado de cá. Ele podia simplesmente falar o que via, ou seja, aquele fato que estava acontecendo. Mas rapaz, criei essa terra com tanto carinho, com tanto amor, e olha só o que foi que deu. Bagunça, tudo aí, isso é coisa, eu vou deixar isso para lá. Podia, mas ao invés de falar o que via, Deus falou o que cria. Haja luz, e houve luz. Mas isso Ele fez pelo poder dele, sim, o poder da fé. O poder da fé. E Ele diz, olha, porque Ele falou e foi feito, né? E tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. De novo, quem fez isso foi o seu Pai Celestial. Quem fez isso foi o seu Pai Celestial. Foi Ele que começou com essa história. Vamos lá, vamos continuar. Lá em Salmos capítulo 103, ainda na Corrigida Fiel, Almeida Corrigida Fiel, Salmo 103, no versículo 20, 103, 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens. Como? Obedecendo a voz da sua palavra. Como fazer os anjos, porque isso aí, anjos trabalham a nosso favor, você sabia disso? Lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos trabalham em nosso favor.
Como fazer com que os anjos trabalhem em nosso favor? Oh, Pai, me ajuda, meu Deus, me abençoa. O que é que eu faço agora? Não. Ai, o Senhor manda os teus anjos acampam ao meu redor. Também não. Como fazer com que os anjos trabalhem a nosso favor? Eles obedecem à voz da palavra. Então, quando você fala a palavra, os anjos trabalham ao seu favor. Então, se você não fala a palavra, então, como eu já falei aqui, existem anjos designados para servir certos crentes que estão tudo gordo e ocioso. Gordo e não fazer nada. Por quê? Porque simplesmente eles vão orar e começa a choradeira. Oh, Jesus, me ajuda. Meu pai, minha mãe, meu tio, meu esposo, minha esposa, não sei quem. Oh, meu Deus. Aí um anjo diz para o outro: tu ouviste a palavra? Não ouvi não. Tá. Espera ele falar a palavra. Vamos ver o que ele vai falar. Fale a palavra. Os anjos, eles não obedecem simplesmente choradeira. Eu não ia falar sobre isso, mas o Senhor está me levando por esse lado, então vai ser por aqui. Os anjos não obedecem choradeira. Os anjos não obedecem você ficar naquela súplica como se fosse o pior reles da terra. Não! Eles obedecem o que a palavra de Deus diz. Quem dá voz à palavra de Deus nesta terra somos nós. Vou repetir. Quem dá voz à palavra de Deus nesta terra somos nós. Fale o que a palavra de Deus diz e você vai ver as coisas acontecerem. Mas quando você falar o que a Bíblia diz, quando um problema se levanta, peraí, o que é que a Bíblia diz? O que é que a palavra de Deus diz? O que é que a Bíblia está falando? O que é que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? O que foi que Deus falou acerca disso? Mas aí tem pessoas ainda, que argumentam e dizem: sim, pastor, mas isso aí é Deus. Deus pode tudo, pastor. Deus é um todo-poderoso. Ele pode tudo. Não necessariamente. Você sabia que tem coisas que Deus não pode fazer? Tem gente olhando para mim agora que foi olhar, o que é que Deus não pode fazer? Por exemplo, Deus não pode mentir. Não é que Ele não quer, que não pode mesmo. Deus não pode dizer uma coisa aqui e fazer outra ali. Não pode. Deus, Ele fala a verdade, porque é isso que Ele pode fazer. Ele não pode mentir. Deus, Ele cumpre o que Ele promete. Não é porque Ele simplesmente não tem jeito. Não, é porque Ele cumpre mesmo. Ele não pode fazer de outra forma. E tem uma coisa que Deus não pode fazer: é interferir na sua vida se você não autorizar. 2 améns. Se você não autorizar, não, pastor, aí é demais, pastor. Não. Peraí. Me mostre na Bíblia uma vez que Deus interferiu sem que ninguém trabalhasse em colaboração com Ele, nem que seja por oração. Pode notar, procura. Desde que Deus criou o ser humano e entregou a terra para nós, Deus nunca trabalhou sozinho. Ele sempre trabalha em colaboração com você. Terminamos uma matéria agora no Rema chamada Manifestações do Espírito, que são os dons espirituais. E nos dons espirituais é uma cooperação de Deus com você. Ou seja, você trabalha junto com Deus, cooperando com Ele, sendo o porta-voz da mensagem dEle para outras pessoas. Deus faz. Tudo Deus faz. Ou seja, antes das coisas acontecerem, Deus está olhando para você. Deus não vai interferir nessa terra, a não ser que você peça. E eu noto muita gente dizendo: Senhor, contempla a minha aflição. Eu estou dizendo que eu já ouvi. Contempla a minha aflição. Oh Senhor, olha para mim. Oh Pai, vê esse problema. Não, meu Deus não está nem aí para o teu problema. Deus já te deu poder para isso. Tem a palavra para isso. Fala e você vai ver as coisas acontecerem. Simplesmente diga: pastor, mas olha, eu estou doente, sabe, pastor? Eu recebi um diagnóstico muito ruim e
E a palavra que veio ao meu coração foi: coloque em ordem na tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Mas esse negócio, né, morrer, se vai morrer, claro que não vai viver, mas enfim, né, morrerás e não viverás. Foi esse o diagnóstico? Foi, pastor, olha aqui o negócio, olha aqui a coisa acontecendo aqui. Meu Deus do céu, é esperar a morte. Pode esperar, ela vai chegar. O que você está dizendo? Estão entendendo isso? Ai, pastor, eu vou morrer. Olha, vou lhe ajudar. Bem aqui, descendo aqui, para ter umas funerárias. Você já pode entrar lá, escolhe o caixão, e você vai ver Jesus mais cedo, aí. Sem a menor necessidade de ir. Por quê? Não é porque Deus quer, é porque você escolheu. Antes de fazer o que seja, fale. Fale. Quando nós estávamos lá naquela chácara com aquelas pessoas, nós falávamos. O pastor Cristóvão muitas vezes falou juntamente conosco, Sebastião também, irmã Fátima também, e estávamos juntos falando, declarando, chamando. Hoje temos um grupo de música fantástico, com compositores dentro do nosso grupo de música. Nós cantamos músicas deles também. Hoje temos um corpo de ministros, só o corpo de ministros é maior do que a igreja que tinha lá. São 18 pessoas. Temos 2 pastores auxiliares, e vai aumentar, gente. Tá, vai aumentar mais pastores auxiliares nessa igreja. Temos 2 pastores auxiliares, estamos crescendo, estamos trabalhando agora num projeto para poder, ano que vem, a gente está transmitindo todos os nossos cultos pela internet, todos, transmitindo o culto todo. Nós estamos trabalhando nisso, tudo isso, irmãos. Agora, você pergunta: sim, pastor, mas aí, você fez o quê? Bem, a primeira coisa, fala aí. Antes de você fazer o projeto, antes de você trabalhar, fala. Antes de começar a trabalhar, fala. Certo? Não, vou fazer o projeto. Peraí, vamos falar. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser dessa forma. Vai chegar clientes aqui e eu vou vender muito, e eu vou vender para valer. Vai chegar tantos clientes aqui que eu não vou dar conta, e eu vou ser obrigado a contratar pessoas de tantos clientes que eu vou atender. Eu sei disso que está acontecendo. Não quero saber mais o mercado. Meu amigo, o mercado está difícil, a coisa está complicada. Muita gente está falando: olha, 1.000 do meu lado, 10.000 à minha direita, mas comigo não. Mas fulano começou esse projeto e faliu. Cicrano começou esse projeto e Beltrano fez isso. Mas não você. Por que você tem que ir só porque fulano foi? Pelo contrário, porque Deus falou, você precisa falar. Eu vou dizer de novo, porque aleluia. Porque Deus falou, você precisa falar. Ai, pastor, mas olha, o senhor sabia, pastor, a aposentadoria agora está complicada. Olha, eu estou sabendo. Ô meu irmão, o que vai acontecer é o que você crê. Se você não crê, não vai. Vocês estão entendendo isso? O crente, ele não depende do mundo para viver, ele só depende de Deus. Ah, mas o casamento tá, rapaz, meu casamento, pois é, não sei quem casou, 6 meses já separou. Soubesse do pastor fulano, pois é, meu amigo, já separou. É porque é difícil mesmo, está difícil. Meu amigo, pode se preparar, vai separar. Porque você falou, não é porque Deus quer, não é porque não, é porque você fala. As coisas que vão acontecer, como eu disse hoje pela manhã, não é o que Deus falou, o que vai acontecer na sua vida, nem também o que o diabo falou que vai acontecer na sua vida. É o que você fala e crê. Então fale a palavra e você vai ver a palavra se cumprir. Fale o que a palavra de Deus diz e você vai ver o que a palavra se cumprir na sua vida. Você vai ver antes de acontecer, antes mesmo de todo mundo, quando você falar. Vamos lá, vamos então lá para Marcos. Agora sim a gente entra no assunto, né, gente? Que eu não tinha entrado ainda não. Em Marcos capítulo 11, já eu falo o restante. Eu preciso trazer logo um plano histórico, né? Jesus estava saindo de Betânia, e era por volta de meio-dia, e a Bíblia diz que ele teve fome. Jesus teve fome.
Mas pastor, mas Jesus era Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Mas na terra ele estava como homem. E como homem ele teve fome, ele teve cansaço, ele teve dor. E tudo aquilo que você sente humanamente falando, tudo aquilo que você sente humanamente falando, Jesus também teve. Tudo, qualquer coisa que você pensar, ele teve. Então ele teve fome, ele sentiu sede, cansaço, dor, tudo mais. Nesse momento ele sentiu fome. Então aí ele foi para ele estava caminhando, estava com fome, muita gente estava atrás dele e tal. Aí ele de longe ele viu uma figueira. E aí ele viu a figueira com folhas. Só que ele chega lá e encontrou uma aberração. Por quê? Porque a figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. Pastor, mas é porque não era tempo do fruto. Sim, é bem verdade. Só que a figueira tem uma peculiaridade, é que ela é o seguinte: quanto mais folhas ela tiver, mais frutos ela tem. Quando é sem folhas, ela não tem frutos. Então, mesmo não sendo o tempo de figos, contudo, o fato de ter folhas lá indicava o quê? Que tinha fruto. Só que ele chega lá e encontrou as folhas, mas não encontrou o fruto. Aberração, porque não foi para isso que ela foi criada. Estão entendendo isso, gente? Ou seja, era uma figueira que não estava cumprindo o propósito para o qual ela foi criada. E assim como a figueira, uma pessoa não vive bem, não dá fruto, se não cumprir o propósito para o qual foi criado. É a mesma coisa. É por isso que todo ser humano precisa procurar saber de Deus, olha, de Deus, não é do pastor, não é do irmão, não é da irmã, não é do irmão super, ultra, mega para lá de consagrado, mas saber de Deus qual o propósito que você tem para a minha vida, Senhor, para essa época, porque eu quero cumprir, para que você possa dar fruto. Amém? Então ele chega lá, cadê? Ou seja, há uma outra coisa também que chega uma outra lição. Há uma versão de uma Bíblia que eu esqueci, eu não sei se é a The Passion, não me lembro agora qual é, que ela diz o seguinte, que Jesus esteve lá e diz, e a figueira respondeu para ele, sem fruto. Estão entendendo? Ou seja, aquela figueira estava mostrando que não tinha provisão para ele, que ele ia ficar com fome. Vocês concordam? Entendem isso? Vocês estão entendendo isso? É isso que estava acontecendo. Aí o que acontece? Jesus não ficou ajoelhado e chorando, e também não ficou murmurando, não ficou falando para o povo, gente, mas olha um sol quente desse, estou com uma fome e essa figueira não tem fruto. Oh meu Deus, complicado, está difícil para todo mundo. Não, Jesus simplesmente falou para a figueira. Ele não falou com Deus, ele falou para a figueira. Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Pronto. Nunca, jamais coma alguém fruto de você. Ele só disse isso. Ele não fez outra coisa, só falou isso. E continuou o caminho. Os discípulos que vinham atrás dele, presta bem atenção nisso. Os discípulos vinham atrás dele. Mateus viu que a figueira secou desde a raiz. Ou seja, o negócio foi momentâneo, foi da hora, foi no mesmo instante, naquele instante, pá, secou. Foi isso que aconteceu. Ô pastor, mas aqui em Marcos não fala isso, mas Mateus conta a mesma história e diz que a figueira secou desde a raiz. Ou seja, ele simplesmente falou, continuou caminhando, aí o Mateus, oxe, secou mesmo, ó, caramba! Aí coloca lá, secou desde a raiz. Escuta a história. Jesus chega em Jerusalém, passou a noite lá, volta para Betânia, e no outro dia, agora de tarde, ele simplesmente passa pelo mesmo caminho. É aqui que chega o que eu quero passar. De tarde não, pela manhã, quando estávamos saindo, pela manhã. No versículo 20, diz, e eles passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Versículo 21, Marcos 11, 21, na Corrigida Fiel. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Para o instantinho, preste atenção. Jesus falou e continuou o caminho. Para Jesus era normal falar e as coisas acontecerem. Mas porque ele era Deus, lembre-se, ele estava como homem, tão cheio do Espírito quanto eu e você. Para ele era normal.
Interessante como para crentes muitas vezes fica anormal falar e as coisas acontecerem. Escuta essa. Quando eles estavam passando, que Pedro falou isso, não é interessante que Jesus não ficou, gente, estamos passando por aqui, lembram que nós passamos por aqui ontem? Vocês lembram? Se vocês olharem para a minha direita, vocês vão ver a figueira que eu falei e ela secou aí, tá vendo? Funciona. Ele falou isso? Não, por quê? Era normal. Quando você anda pela fé, quando você escolhe andar pela fé, para você vai ser normal falar e as coisas acontecerem. Mas quando você anda em incredulidade é o contrário. Você fala e se vê acontecer, credo, eu não acredito, como é que aconteceu? Você está entendendo? Vocês entendem o que eu quero dizer, gente? Uma coisa que é frequente em nossa vida, para a gente é normal. Andar pela fé tem que ser normal. Antes de fazer, sempre fale. E Jesus lhe respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Mas agora preste atenção, por favor, preste atenção. Jesus orou. Alô, tem gente aqui? Jesus orou. Jesus falou com Deus. Jesus gemeu. Não. Jesus não orou. Então por que diz tende fé em Deus? Se ele nem tinha orado, ele não tinha falado com Deus. O versículo fica melhor traduzido, tende a fé do tipo que Deus tem. Aí dá certo. Que fé é do tipo que Deus tem? Aquela que ele falou e as coisas aconteceram. Porque ele tinha falado e as coisas tinham acontecido. Tende a fé que Deus tem. Antes, quando entrar no seu trabalho, no seu local de trabalho, fale o que você quer que aconteça. Vou dizer de novo, fale o que você quer que aconteça. Eita, que hoje eu vou faturar mais que todos os dias. Hoje o faturamento dessa minha empresa vai ser tremendo, vai ser grande, vai ser imenso. Chegou no seu emprego, rapaz, hoje eu vou produzir tanto que vão me oferecer aumento. Eu não vou, olha, escuta, presta atenção. Eu não vou pedir aumento. Eu vou produzir, eu vou trabalhar e o aumento vai chegar naturalmente, porque eu falei e assim é. Antes de fazer, fale. Estou entendendo isso, gente? Gente, olha, você sabe, né? Menino, escola, vamos ter que procurar escola já para o ano que vem. Rapaz, as melhores escolas do Brasil estão reservadas para meus filhos. As melhores escolas de Brasília estão sendo reservadas agora para os meus filhos. Ah, mas é muito cara. Eu não vou conseguir pagar. Não vai mesmo não. Nem tente. Se é isso que você crê, não tente. Nem tente. Não vai. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Um testemunho. Aquele rapaz que está ali lá na livraria é o meu filho, o Joshua. Ele creu e falou. Ele plantou uma semente, que ele tinha um celular, e ele plantou na vida de um ministro. E o ministro, ao receber o celular, falou algumas coisas para ele. Ele creu e falou, crendo e falando, crendo e falando. E durante os 3 anos do ensino médio, o meu filho estudou com bolsa 100% em uma escola, cuja mensalidade era tão cara, que mais R$100 era o meu salário. Para vocês terem ideia, o tamanho, como é que era a mensalidade dessa escola. Mas ele estudou os 3 anos lá. E no 3º ano, se não me engano, preste atenção, no 3º ano, se não me engano, ele era um dos únicos ele era o único com bolsa 100%, na escola inteira. Isso, o único com a bolsa integral. Por quê? Ele falou, ele creu, as coisas aconteceram. O que você tem crido? Os anjos que foram designados para te servir, estão gordinhos, porque não faz nada? Deitado na rede, em berço esplêndido, né? Por quê? Não, porque não fala. Meu irmão, coloca o anjo para trabalhar.
Fale a palavra. Antes de fazer, fale. Antes de fazer, fale. E quando falar, preste atenção, você tem que falar para a situação. Mas acontece que aí, pastor, é que minha fé não está essas coisas não. Minha fé está... Aí você procure alguém que tem uma fé igual ou superior à sua. Se for superior, melhor ainda. Mas alguém que seja igual, porque também se eu coisa. Se tu for falar isso para incrédulo, meu amigo, aí tu afunda de vez. Pensa aí, olha, eu estou crendo, vou abrir uma empresa. Tu vai o quê? Vou abrir uma empresa, um CNPJ. Tu sabe da dificuldade que é para abrir um CNPJ hoje? Tu já tem contador? Nem contador tu tem, como é que tu vai conseguir? Aí a fé, Não. É por isso, meu irmão, que nós temos que amar a todo mundo, mas não se associar com muita gente, não. Amar, a gente ama todo mundo, a gente abraça todo mundo e a gente ora por todo mundo. Agora, associação, começa a escolha. Vocês estão entendendo isso? Se não tiver uma fé igual ou superior à sua, não se associa não, viu? Chega perto para ajudar, não chega para se expor, porque senão já sabe o que acontece. Você tem o que você fala. Jesus aqui disse, tende a fé que Deus tem. Foi que a gente leu. Tudo ele fez simplesmente falando. Ei, meu irmão, o teu aumento de salário vai chegar quando você for produtivo e falar. Não vai ser pedindo. Não vai ser fazendo, vou fazer greve pelo aumento de salário. Não. Vai ser sendo produtivo. Porque a pessoa que produz, as pessoas têm prazer em pagar e paga caro. Eu estava conversando com aquele abençoadinho, como é o nome do negócio do ar-condicionado lá, que fez lá em casa? Um abençoadinho, chamado Ronaldo. Ele fez um serviço lá em casa no ar-condicionado. E ele estava dizendo, rapaz, tem pessoas no plano, ele disse no plano, por toda Brasília tem pessoas que esperam mais de mês, sem chamar outra pessoa, esperando por ele, para ele fazer o trabalho. E não pagam barato não. Por quê? Porque ele faz, bem feito, perfeito, com excelência. Não faça greve, faça seu trabalho com excelência e você vai ver o que vai acontecer. Estou entendendo isso? Vamos mudar essa mentalidade, a mentalidade da fé. Trabalha, produz, faça as coisas acontecerem. Seja um solucionador de problemas. Mas pastor, eu não tenho essa sabedoria toda para solucionar problemas não. Se você falou, você não tem mesmo não. Pensa no cababu, você acabou de dizer. Não. Agradeça, eu tenho sabedoria, eu tenho inteligência para solucionar qualquer problema que chegue para mim. Senhor, traz pessoas com problema para eu resolver e me dê sabedoria para eu resolver. Então eu te agradeço, Senhor, porque você vai me dar sabedoria, eu vou receber e vou faturar. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, fiel e ando pela fé. Antes de fazer, fale, você não é burro. Você é sábio, você é inteligente, você está em Cristo. Quem nasceu de novo aqui faz assim, Isso, pois é, você está em Cristo. Você é um cabo inteligente, você é uma mulher inteligente. Seja um solucionador, aleluia. Seja um solucionador de problemas. Estão entendendo isso, gente? Aí no versículo 23, vem agora o nosso texto áureo. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, qualquer é quem, gente? Qualquer um, né? Qualquer pessoa aqui. Não precisa ser muito crente, não precisa ser católico, espírita, pode ser o que for. Qualquer um, é qualquer pessoa, qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será. É Jesus que está dizendo. Vocês creem nessa palavra? Pode deixar o versículo aí, Jaciano, por gentileza, um pouco.
Vocês creem nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Se está dizendo que é qualquer pessoa, irmãos, então é qualquer um. Porque se você disser, diga, se eu disser, todas as minhas contas pagas e muito dinheiro sobrando, assim será como eu disse. Diga, se eu disser, sou curado pelas pisaduras de Jesus, assim é, porque eu disse. Tudo o que disser, tudo o que disser. Essa coisa linda aqui, ó. Disseram que ela não podia engravidar, não foi? Fica de pé, por favor. Gente, ela tem essa cara de adolescente, mas ela é mais velha um pouquinho, tá? Cara de adolescente, mas é. Disseram que ela não podia engravidar. Disseram que ela, olha, um monte de coisa, foi o que falaram para ela. Ei, já tem 2 lá em cima. Não tem terceiro em caminho não, né? Tem não, tá tudo bem. Tem 2 porque disseram que ela não podia. E quem disse? O médico. O cara que passou 10 anos na faculdade. O homem que tem meio mundo disse que não podia engravidar. Ela simplesmente mudou, porque ela falou, vai. Eu tenho que contar essa. Eu vou contar, já contei uma, vou contar de novo. Contar de novo e de novo. Estávamos terminando o rema. E tínhamos algumas pessoas que eram muito amigos nossos, que moravam no mesmo bairro que a gente. Era perto de onde a gente morava. E havia essa moça, com a irmã dela. E ela, quando terminou o rema, ela disse, agora sim, chegou diante do espelho e disse, dentro de 1 ano, eu estarei entrando na igreja para casar. Quando faltavam poucos dias para completar o prazo, ela estava entrando na igreja de véu e grinalda para casar. Só me lembrei de tu, Ruth, pense. Para casar. Por quê? Porque falou. Porque falou. Irmãos, o que você tem falado? Havia a nossa irmã Rafa, né? A Rafaela, a nossa líder do departamento infantil. Ela reservava 2 lugares, dizendo, aqui vai sentar meu cunhado e aqui é minha irmã. Vão sentar aqui, vão ouvir a palavra, vão sentar aqui. Meu cunhado e minha irmã. Vão aceitar Jesus, vão receber Jesus, vão sentar aqui. Detalhe, o cunhado e a irmã estavam longe, viu? Muito longe, não é longe geograficamente, muito longe dos caminhos do Senhor. Mas muito, para valer. Ninguém diria isso. Mas ela disse, hoje, o irmão, a irmã dela e o cunhado dela são os líderes da comunicação da nossa igreja. Casaram, que também não eram casados. Casaram, ela está grávida, porque alguém falou. O que você tem falado? Você tem falado o que você vê? Ao invés, escuta bem, ao invés de você falar aquilo que você está vendo, meu irmão, você vai ter mais do que ver. Carteira vazia, oh meu Deus, cada dia já está criando teia de aranha, porque não chega dinheiro mesmo, não vai chegar mesmo, não, você acabou de falar. Minha conta está zerada, ai pastor, você não sabe, minha conta está lá 0,0, está zeradíssima. Vai continuar. Enquanto tu está falando, se acostuma. Porque dali pode ficar até negativa. Que tal começar a ficar negativa? Que é para poder mudar. Fica vermelhinho. Não, meu irmão. Fale o que você... Olha, ei, escuta, presta atenção. Hoje hoje é 1º de outubro. 1º de outubro. As melhores escolas de Brasília estão reservadas para os meus filhos. As melhores escolas de Brasília estão reservadas para meus filhos. E já vai procurando. Não, pastor, mas olha, eu não tenho condição, não. Você tem, você fala, meu irmão. Se não tem condição, não tem mesmo, não. Meu irmão, preste atenção. Se é para dizer, escute bem, se você tivesse dinheiro para colocar os seus filhos nas melhores escolas de Brasília, você precisava estar falando.
Não, você ia lá, fazia matrícula e paga e pronto, está resolvido, né? É justamente porque você não tem que você tem que falar. Até o final do ano, estou trocando de carro. Estou trocando de carro até o final do ano. Eu estou trocando de carro. Mas tu tem o dinheiro assim para... Não. E como é que vai trocar de carro? Não sei. Estou falando. Casa própria? Estou falando. Um emprego melhor? Estou falando. Um trabalho melhor? Estou falando. Maiores clientes? Estou falando. Mas agora tem duas partes. Preste atenção nisso, por favor. A confissão tem duas partes. Uma, você vê, voltando para o versículo, diz: e não duvidar em seu coração. Ou seja, não é apenas falar, é necessário crer. E o crer vem pelo ouvir. Então como é que a gente faz? Primeiro você fala para ouvir. Ou, como eu costumo dizer, para crer. Uma vez que você crê, você vai falar porque crê. Aí você vai ver acontecer. É interessante notar que quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, em nenhum momento ele disse que Golias era o gigante. A gente sabe que era o gigante porque a Bíblia mesmo disse que o bicho era gigante. Afinal de contas, 2,90 m de altura é um cadinho alto, né? E não era aquele gigante apalarmado, não. Não era aquele... Não. Ele era um guerreiro. Ele sabia lutar. Ele sabia lutar. Ele era o cara. E ele simplesmente começou aquela guerra psicológica e dando certo. De chegar para o soldado de Saul e simplesmente ficava ali, azucrinando, sabe? Moído. Olha, cadê vocês? Tudo fracote. Manda uma pessoa aqui para me enfrentar. Manda me enfrentar. Não precisa todo mundo entrar não. Manda, vocês são os fracotes mesmo. E o que acontecia? Conseguiu, meu amigo. O soldado de Saul só fugindo. Só fugindo. Fugindo. Mas, escute, preste atenção nisso. Apareceu Davi. Foi o primeiro a dizer: ei, vou lutar contra aquilo lá. Quem? Aquele ele pensa que é. Quem ele pensa que é? Mas só que Davi, sabe? Ele não era um soldado. Ele não lutava com espada. Era um pastorzinho de ovelha. Aí lá foi falar com Saul. Saul, esquece, Davi. Beleza. A intenção é boa, cara, mas esquece. Que ele lá é guerreiro faz muitos anos. Desde que ele era novo, que ele é guerreiro. Olha o tamanho teu, o tamanho dele. Aí Davi disse: olha, eu lutei contra o leão e o urso e matei, vou fazer a mesma coisa com ele. Ô Davi, peraí. Leão e urso são animais. Aquilo bicho é um ser humano. É inteligente, é esperto. Quer comparar? Eu vou vencê-lo. Quando Saul liberou, ele foi lá, pegou as pedrinhas, né? E correu para cima do gigante. Só que ele não correu calado, ele correu falando: vou dar a tua carne para as feras do campo, as aves dos céus vão comer a sua carne. Você, na mente e no coração de Davi, Golias já era cadáver, antes mesmo de cair, já era cadáver. E é assim que a gente tem que ver. Você precisa ver os seus problemas como Deus vê, resolvidos. Você novo, você precisa ver os seus problemas como Deus vê, resolvidos. Vou repetir: você precisa ver os seus problemas como Deus vê, resolvidos, e falar resolvido. Ao invés de dizer está faltando, que tal mudar? Está chegando. Eita, tem que comprar aquela passagem para ir lá para o Caribe. Para o Caribe, eu passar o Natal e ano lá. Ô pastor, não vou poder romper ano na igreja não, porque eu vou passar o romper ano lá no Caribe. Ah, que bênção. Está com as passagens? Está chegando. Está com dinheiro? Está chegando. Ao invés de falar, irmãos, a falta, fale a abundância, porque o que vai acontecer na sua vida é o que você falar. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? O que vai acontecer na sua vida é o que você falar. Fala. Vamos lá, fala. Isso, diga para o seu irmão: fala, meu irmão. Isso. Diga: eu sou
tudo que a palavra de Deus diz que eu sou. Aí quando a gente fala um negócio desse, isso é coisa do rema, isso é coisa do verbo da vida. Não, isso é coisa de Deus. Não foi por causa do irmão Reagan, não foi por causa de Smith Wigglesworth, não foi por causa do pastor Bud, não foi por causa de Kenneth Copeland, foi porque Deus falou, tal pai, tal filho, se ele fez eu vou fazer também. E lá vai Davi, aquele homem que não tinha a aliança que você tem, uma aliança inferior, não tinha o Espírito Santo dentro dele, ele apenas tinha, era baseado numa aliança abraâmica, lá para trás, só isso, mas ele falou. E todos nós sabemos o resultado, né? A pedra foi lá, bateu, caiu. Ele pegou a própria espada do gigante e decapitou o gigante. Mas eu quero dizer o seguinte, sabe como foi? Pastor, então Davi venceu o gigante só com a pedra? Não, ele venceu antes com a palavra. Ele venceu com a palavra. O que é que vai acontecer se você começar a falar agora? Todas as minhas contas pagas e muito dinheiro sobrando. Eu vou virar o ano zerado em termos de dívida, não vou ter dívida nenhuma. O que é que você acha que vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer. Olha, o que é que você acha que vai acontecer? Quando você chega em casa, o seu marido, a sua esposa, ou a sua mãe, ou o seu pai, está doente de cama, você chega lá e diz, seja curado. O que é que você acha que vai acontecer? Ele vai levantar, rapaz. Ela vai levantar sim. Por quê? Porque antes de fazer você tem que falar. Deus nunca fez nada na terra sem antes falar. Vou dizer de novo, Deus nunca fez nada na terra sem antes falar. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer no coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Eu vou encerrar, como é que diz na faculdade? Para não finalizar, eu tenho que falar isso aqui. Testemunho do Crefudola. Ele estava se sentindo mal, estava tendo algumas coisas, foi no médico. O médico fez os exames dele e disse, rapaz, é o seguinte, você está com câncer. Mas a gente vai fazer, opa, peraí. Eu estou com o quê? Com câncer. Câncer, sim. Peraí, você está dizendo que eu estou com câncer. Mas a gente vai fazer os exames, ele simplesmente se levantou e saiu. Só isso, levantou e saiu. Chegou em casa, liga para a secretária e diz, cancele meus próximos compromissos. Detalhe, Crefudola prega palavra da fé, palavra de cura há muitos anos. Através dele, muita gente foi curada, mas muita gente foi curada já, através dele. E ele chega para frente e diz, pode cancelar os compromissos. Cancela. Uai, por quê? Cancele. Nos próximos meses, eu não quero nenhum compromisso. Entrou no quarto, fechou a porta e começou a ouvir palavra. Ele ouvia a palavra de Kenneth Reagan, Crefudola, Gloria Copeland, Benny Hinn. Ele saía ouvindo e só ouvindo. Ouvia ministrações dele mesmo, de cura, ele ouvindo. Aí em seguida começou a falar. Tempo depois ele começou a falar. Ele ouvia e falava. Até que 4 meses, foi 4 meses depois, Deus diz para ele, pode sair, a cura já se manifestou. Obrigado, pai. Saiu, voltou para o mesmo médico, marcou a consulta, foi no mesmo médico. Quando o médico olhou para a cara deles, uai, rapaz, que negócio foi aquele? Tu saiu assim desse jeito? Rapaz, que é isso, cara? Mas vamos lá. Olha, eu preciso falar o seguinte, olha, como os exames dizem, peraí, faça novos exames. Amigão, a gente fez os exames, eu lamento dizer, mas você está realmente com câncer, faça outro. Olha, tudo bem. Aí, passou novos exames. Quando os exames chegou, o médico ficou com o olho desse tamanho. Não tinha mais nem sequela de câncer nele.
Fale. Ah, pastor, mas é porque é genético. Passa de pai para filho, de mãe para filha. É genético, passa do pai para o filho. Genético. Irmãos, escute bem, não interessa, presta bem atenção nisso, por favor, presta atenção. Não interessa se seu pai teve aquela doença, se sua mãe teve aquela, não interessa. O que interessa é que Jesus levou as suas dores e as suas enfermidades. Podia ser que sua bisavó teve, seu avô teve, seu pai teve, sua mãe teve, mas parou em você. Você não vai, escuta, você não vai passar doença para os seus filhos, porque você não é doente, você é curado. Seus filhos são descendência poderosa nessa terra. O que vai acontecer é que eles são saudáveis e você também. Vai vivenciar, vai simplesmente ser saciado com longevidade de vida. Fala isso, creia nisso, e assim será. Fala e creia. Falando e crendo, falando e crendo, falando e crendo. Eu teria muito tempo, porque meu tempo já estourou. Eu teria muitos testemunhos para falar sobre isso. Aqui na igreja nós temos vários testemunhos assim. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Deus quer que você tenha a sua experiência com Deus. Deus quer que você tenha o seu testemunho. Ei, você, fala a pessoa que está do seu lado, você está falando de tu, vai, diz assim, ó, falando de tu. Isso, você tenha testemunho, você. Olha, pastor, eu estava numa situação tão grande, eu só estava devendo 2 pessoas, Deus e o mundo. Mas eu comecei a falar, e eu criei, e eu falei, e eu criei, e portas de trabalho se abriram, e portas de serviço se abriram, e chegou dinheiro não sei de onde, e eu paguei tudo, Senhor pastor, e eu estou comprando um carro novo à vista, e eu estou comprando uma casa nova à vista. Olha, pastor, eu estava numa situação difícil, o médico disse que eu não tinha mais jeito para mim, só tinha alguns dias de vida, o que o médico disse, mas o meu Senhor disse que eu sou curado, e é isso que eu sou, e isso foi há 10 anos atrás, estou aqui vivinho da Silva, vendendo saúde. Deus quer que você tenha seu próprio testemunho, e através dele, muitas pessoas se chegarão a Cristo. Então, amados, antes de fazer, seja o que for, fale. Vou dizer de novo, antes de fazer, seja o que for, fale. Fale. Deus falou e as montanhas apareceram. Deus falou e os peixes, os lagos apareceram. Deus falou para si mesmo. E adivinha quem apareceu? Tu. Você foi feita a imagem de Deus. Você veio de Deus. O seu espírito veio de Deus. Então fale. Meu casamento é um casamento abençoado. Meu casamento é um casamento abençoado. Meus filhos são abençoados. Meus filhos fazem a diferença nessa terra. Eu vou viver muitos anos aqui na terra. Eu vou ver os filhos dos meus filhos e dos meus filhos. Eu verei com saúde, não é aquele velho caquético, não. É com saúde, de boa. É interessante notar, se você diz, pastor, mas no mundo que a gente vive, sempre tem gente que procura explicações para coisas tão simples. Pessoas chegaram e disseram, pastor, mas no mundo que a gente vive, com a poluição, Brasil, sistema de saúde e tal, não dá para a gente pensar em viver tantos anos. Deixa eu te falar de uma coisa de um homem que passou 40 anos no deserto, e todo mundo sabe que mudança de temperatura no deserto, que aqui a gente é por mês, lá é por dia. Vivia 50 graus, de noite abaixo de 0. É assim. Não é assim. E esse homem atravessou o deserto, andando, poeira, escorpião, cobra, e tudo que você pensar aí. E ele morreu com 120 anos, sem doença, e antes de morrer ainda subiu a montanha. Subiu a montanha. Tem gente que não soube nem um montinho. Tem gente nova que não soube nem um montinho, ele subiu foi uma montanha, com 120 anos. Por que você tem que morrer antes disso? Morre se quiser. Porque lá em Gênesis capítulo 6, eu estou tentando terminar, mas o Senhor está me trazendo isso. Lá em Gênesis capítulo 6, Deus diz, os dias do homem sobre a terra serão 120 anos. Moisés morreu com 120. Não foi de doença. José morreu com 110 e não foi de doença. Davi morreu sem doença e cercado de riquezas.
Daniel morreu sem doença. E tantos outros, Abraão, quantos outros morreram sem doença? E todos eles na antiga aliança. E na nova, por que tem que ser diferente? Vocês estão entendendo isso, gente? Porque na sua vez tem que ser diferente. Não, na minha vez é melhor. É interessante notar que, com exceção de João, todos os discípulos de Jesus foram martirizados, mas nenhum morreu de doença. Todos os discípulos de Jesus, com exceção de João, os 11 foram martirizados, mas nenhum morreu de doença. E João morreu de velhice. Não, irmãos. Imagine a seguinte situação. Estou tentando terminar. Tem que passar para o pastor Franco, ele é que vai servir a ceia hoje. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Imagine a seguinte situação. Jesus chega para o pai. Meu pai, o pai, sim, meu filho, olha, o irmão João da Silva, inventei, né? O João da Silva, pastor abençoado, cumpriu o propósito, cumpriu todo o propósito que era reservado para ele, foi fiel até o fim, está na hora dele vir para cá. Meu filho, tem razão. Então, pai, eu vou mandar um câncer, né, para buscar ele e trazer. Vou mandar lá uma enxaqueca braba, uma tuberculose, uma doença de Chagas, né, para trazer ele. Não é ridículo? É ou não é ridículo? E por que tanto crente acredita nisso? Tem gente que nem corrige os filhos quando deveria corrigir, mas nem corrige o filho para ele não sentir dor. Está errado. Mas eles nem corrigem, eles não fazem nada disso. Olha, escuta, alguém, pai ou mãe, teria coragem de pegar o vírus da gripe, colocar na seringa desse tamanho e injetar na veia do seu filho para ele te respeitar? E por que muita gente acha que Deus faz isso, os filhos dele? Não. Por que acusar Deus de uma coisa que nem você mesmo faria? Não, irmãos, Deus é bom demais. O caráter dele é maravilhoso. Não, nós não somos os doentes a quem Jesus quer curar. Nós somos os curados a quem o diabo quer colocar doença. Mas ele está debaixo dos nossos pés. É o lugar mais alto que o diabo pode chegar, é debaixo dos teus pés. Amém, queridos? Então, antes de fazer, de novo, antes de fazer, fale. Fale para a sua carteira. Fale para a sua conta bancária. Pastor, falar para a carteira. Para a carteira. Fale para os seus boletos. Pastor, pedaço de papel? Boleto? Sejam pagos. Irmãos, o nosso Senhor, nosso irmão mais velho, o mestre falava para a árvore, falava para o vento, falava para o mar. Por que tu não pode falar? E até que se prove o contrário, né? Papel vem da onde? Celulose, árvore, então continua sendo planta. Então tá de boa. A grande verdade, vocês precisam entender isso. Ao invés, meu irmão, escute, de usar a oração como se fosse um rosário de lamentos, e outros usam, sai do rosário de lamentos e entra no shopping da oração. É claro que existe petição na oração, lógico que tem. Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á, não foi? Não foi isso? É claro que tem, mas a oração, isso não é o principal da oração, não. O principal motivo da oração é comunhão com Deus. É você falar e Deus responder. É Deus falar e você responder. É uma ligação, uma conexão, uma conversa com Deus. Mas ao invés disso, meu irmão, aprenda a falar para a circunstância. Ei, você parou, na minha vida não, acabou. Fim. Ei, tem falta não? Está chegando. Está chegando. Está chegando. É isso que você tem que fazer. E as coisas vão acontecer. Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse nesse segundo culto, agora à noite. Fale e as coisas vão acontecer. Amém? Olá, queridos. Graça e paz. Tudo vai bem? Que bom que você permaneceu conosco até agora. Sabe, mas ainda não é o fim. Deus tem um presente para você. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte da família de Deus. Que coisa maravilhosa! Se você ainda não confessou Jesus, lá em Romanos 10, 9 diz que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E se você não fez essa confissão ainda, repete comigo.
Deus, eu confesso Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. E eu sou grata pela tua vida em mim, em nome de Jesus. E se você fez essa oração, acessa esse link na descrição e lá vai ter um formulário, preencha esse formulário para que nós possamos conhecer você. E nós entraremos em contato em breve. Sejam abençoados na prática da palavra.